Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco, sou CTO da YouDeserve. Além de ser CEO da YouDeserve, que é uma plataforma de reconhecimento e recompensas para o RH, para gestão de pessoas com moedas virtuais. Eu também sou host do podcast CTO da Real, que traz como missão desvendar qual que é a real missão do CTO, né? Do diretor de tecnologia de uma empresa, se você não conhece ainda esse termo em inglês. Hoje, nós vamos, então, buscando desvendar essa palavra, essa missão, né? Essa pergunta que nos persegue aí, com o nosso querido colega Gabriel Schenato. O Gabriel, ele é colega conhecido, né, de boas épocas, desde período de faculdade, né, Gabriel? Isso. Até período que a gente trabalhou junto, né, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Uhum. E eu venho acompanhando já o Gabriel na evolução da carreira dele, desde o momento que ele era um programador júnior até o momento que ele teve que assumir um cargo de liderança técnica, né, Gabriel? Isso. Uhum. Então, a ideia de a gente ter convidado o Gabriel é justamente ele compartilhar aí algumas perguntas que a gente preparou bem especiais para esse episódio, falando justamente sobre como que é essa experiência dele. Porque nós trouxemos nessa temporada, então, o Leonardo Rampel no primeiro episódio, com uma experiência já mais, digamos assim, pleno e sênior como desenvolvedor, e que já estava um pouquinho mais no caminho ali da direção, né, técnica. E depois nós trouxemos no segundo episódio o Jackson, né? Jackson Sense da NDD, que já tem mais aí de 20 anos de experiência, da quase nossa idade. Uhum. Que já tinha uma visão mais avançada sobre como é liderar grandes times e grandes produtos. E hoje a gente trouxe bem na raiz do cerne o Gabriel para falar sobre essa questão mais direcionada para quem é uma startup, está iniciando, e a gente se identifica, né, Gabriel? Eu acho que você também vai se identificar, que eu acho que é um dos maiores desafios para quem é um programador e cai num cargo de liderança de uma startup, né? Então, antes de a gente começar, eu já dei toda essa explicação porque o Gabriel tá aqui. Uhum. Gabriel, fica à vontade para você se apresentar rapidinho para a gente e contar o que hoje você está fazendo na Ilertic hoje. Uhum. Bom, então contextualizando ali, né, Marco, você já foi meu professor, né, em sistemas de informação, então a gente já tinha uma amizade já há um bom tempo, trabalhamos juntos também, que foi uma coisa sensacional, né, migrei de aluno para colega de trabalho, isso foi muito legal, e aí eu recebi a missão de, Gabriel, acho que está na hora de você assumir um cargo de liderança, ser um C-level, parar um pouquinho da parte só de lógica, de programação e experimentar, né, essa coisa nova que estou enfrentando até hoje, assim, confesso que na hora que eu recebi o convite eu pensei, cara, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu não entendia nada, entendia de startup, mas não entendia o que era ser um C-level, como é que eu ia fazer aquilo, porque na minha cabeça eu estava sempre na rotinazinha lá de um desenvolvedor e tal, pegava a tarefinha lá, fazia as coisas, entregava, era isso, valeu, falou. Então é uma missão completamente diferente, que muda uma chave na sua cabeça, né? Você tem que uma hora lá trocar a chavezinha e, bom, agora eu tenho que pensar no estágio inicial, você ainda tem que pensar muito na parte de desenvolvimento e tal, você traz esse background, mas é a chavezinha de, não, agora eu tenho que me comportar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente, que hoje já vai fazer 2 anos já, né, que eu tô como CTO na Ilergic, mas ainda algumas vezes meus sócios dão uma puxada assim, não, eu acho que ainda tu tá indo muito para um nível de pensamento de desenvolvedor e não tá indo para uma cabeça de C-level ou como CTO. Tu tem que pensar dessa maneira, por assim tal. Então, esses níveis ainda a gente dá uma deslizada, às vezes, que a gente fica muito focado nesse sentido. Então, tem esses desafios ainda assim. Mas é sensacional a jornada que tu tem de evolução, né, de conhecimento, não só de tecnologia, mas a questão de gestão de pessoas, né, tu falar com a liderança e por aí vai, muito, muito legal. Que legal. E a gente vai falar muito mais sobre isso hoje, né?
que eu acho que é o que, digamos assim, mais enriquece, né? Gerenciamento de stakeholders, gerenciamento de expectativas, alinhamento de negócio, até que ponto você vai usar um canhão para matar uma mosca, né? Exato. E a gente tem que matar muitas vezes o programador pragmático que está na gente para que a gente consiga, né, evoluir. E matar o programador e o programador perfeccionista, né? É verdade. Que é o que eu trazia e eu sempre pensava assim, cara, eu quero desenvolver a melhor coisa possível 100%, mas não dá, às vezes tu tem que desenvolver ali um MVP mesmo rápido que mata aquela solução, aquele problema ali, e não construir um canhão para tu matar uma formiguinha, como tu bem colocou, né? Perfeito, e isso eu acho que é um dos maiores desafios para todo mundo, inclusive você que é programador e agora vai estar assumindo essa área de liderança e vai estar tendo que enfrentar esse desafio, né? Mas então, Gabriel, de novo, a gente fica muito contente por você ter aceito esse convite, tá? A gente está bem empolgado também com esse episódio, porque além de envolver toda a questão de você evoluir na carreira como profissional, a gente tem todo o desafio que o próprio iLergic, como uma health tech, traz, né? Que não é uma área tão simples, né? Não. Você vai ter que trabalhar com a saúde das pessoas, tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, né? Mas eu também quero agradecer, Gabriel, aos nossos patrocinadores, que sem eles essa produção dessa primeira temporada do nosso podcast CTO da Real, né? Não estaria disponível. Vai ter o link com todos eles aqui também embaixo, assim, nos comentários do vídeo do YouTube ou no Spotify. Mas a gente quer agradecer com grande carinho o pessoal da Wiki, da Wind Digital, da Platon, da Sysmiddle, da Simp Sistemas, da Connect Carbon, da Horus BI, da Serra Pra Você, da YouDeserve e da EduNext. Pessoal, a gente acredita muito nessas marcas e eles também acreditam muito na missão desse podcast. Então, muito obrigado. Legal, então, Gabriel, você já fez uma breve introdução, né, sobre você e eu também já trouxe uma pequena justificativa por que a gente trouxe você aqui para compartilhar toda essa experiência que você está tendo, né, nesse momento de construção de carreira. E assim, se você puder contar pra gente um pouquinho do histórico do iLergic e até mesmo o teu histórico profissional, o que te levou a se tornar um CTO de uma startup health tech, hoje considerada uma das mais importantes no Brasil, né, na área de gestão de o que a pessoa pode ou não comer, né? Ajudando um spoiler aí. Isso. Vou explicar bem certinho o que a iLergic faz. Bom, primeiramente eu acho que Health Tech é um cenário completamente diferente de startup, porque a gente tem um período de validação muito grande. É algo que a gente vem conversando com os nossos sócios, né? É um período completamente diferente de outras startups. Ela se encaixa também com biotech, porque é um processo muito grande de validação. Hoje a iLergic já está há 7 anos no mercado e a gente ainda continua tentando validar. A gente vê que setores aí de biotecnologia, que foi, né, a aceleradora que investiu na gente, né, outras startups lá, 10, 15 anos, né, para ter uma planta de construção para validar alguma coisa. Então é um processo bem demorado. Mas a iLergic, né, como que a iLergic surgiu? Né? Um dos sócios, né, tinha uma namorada que descobriu alergia a bicarbonato de potássio, né, algum componente químico que vai em alguns produtos. E aí a galera de tecnologia, né, queria, e agora? Quero saber, assim, o que esse produto tem ou não tem aquilo, como é que a gente vai fazer tal. Aí a galera pegou e desenvolveu um aplicativo que fazia análise automática de rótulos, né, identificava os componentes que a pessoa selecionava, e aí o aplicativo dá o alerta lá se a pessoa pode consumir ou não, né. Então, nesse primeiro momento, eu não estava na empresa desde o início, né? Eu entrei, já vai fazer quase 3 anos. Nossa, e aí a minha missão foi reconstruir o produto, porque o produto, ele era um aplicativo, né? Ele era um aplicativo nativo em Android, então a gente tinha vários problemas, foi feita uma versão para iOS, tinha, enfim, uma infinidade de problemas, compatibilidades. E aí, quando a gente recebeu o aporte, né, uma das propostas nossas era reescrever o produto para a gente tentar testar coisas mais rápido, que a gente sabia que na versão mobile era muito difícil por causa da aprovação das lojas e tal, então era demorado para a gente testar novas coisas. Então, a minha missão, né, quando você vai ser CTO agora, então a minha missão foi ainda usar meu lado técnico para reescrever o produto, então a gente transformou de mobile para uma versão web responsiva, mas ainda tentar descobrir o que era ser um CTO, descobrir o que era ser um C-Level. Então aí
buscar conhecimento, conversar com pessoas, entender também os nossos sócios já tinham um pouco mais de experiência, então entender como é que eu me comporto agora. Então, foram todas essas coisas, né? Então foi uma missão dupla, né? Missão Porque dupla. além de você ainda ter que pegar um código legado, reescrever, né? Que, pelo que você acabou de me falar, esse código legado talvez já mostra que a ideia inicial de ter sido feito num aplicativo poderia ter sido pensada antes para ter sido feita não um aplicativo, mas num website mesmo, website, né? isso. Para que isso pudesse facilitar a validação de hipóteses, né? Isso. Então, olha como desde o início a gente já tem esse processo, né? Eu acho que aí já vem aquela questão do papel do CTO. Vamos pensar, beleza, vamos fazer um MVP. Mas para que lado que a gente vai? Vamos para um aplicativo? Vamos para uma plataforma web? O que a gente vai... O que vai ser melhor? No futuro, talvez a gente vai ter que migrar. Com certeza a gente vai ter que partir para uma outra tecnologia, alguma coisa e tal. Mas às vezes num cenário inicial de uma startup, o mais simples possível é o mais rápido para tu testar, né? Legal. Nossa, isso é muito interessante. Isso mostra justamente como você ter essa visão sistêmica, né? Isso. Você ter essa habilidade de você conseguir, digamos assim, ligar o teu conhecimento técnico com o conhecimento estratégico e ainda alinhar com o que os outros stakeholders esperam, né? Com os outros sócios ou até mesmo o que o CEO traz de estratégia comercial da empresa, né? Muito interessante. E até legal porque teve um outro colega que foi quando eu era professor, né, universitário, que ele fez um trabalho sobre Progressive Web Apps, sobre PWAs. E ele justamente trazia um número muito interessante que o Google fez uma pesquisa que quando você, num mês, você vai fazer, como é que era? Você vai, no máximo, instalar até 4 aplicativos novos no teu celular, mas você acessa 100 novos sites. Então, a probabilidade de você utilizar uma Progressive Web App ou um site para fazer uma validação mais rápida, uma entrega mais rápida para testes é muito maior de que ele seja até aceite, né? Até aceito pelo usuário, né? E a gente vê hoje que muitas pessoas, elas têm receio de instalar aplicativos, né? Sim. Se você vê uma promoção, alguma coisa lá, tu olha, tem que instalar o aplicativo. Tu quer escanear o QR Code, vai para o aplicativo, tu tem que instalar um aplicativo. Hoje, acho que tudo é instalar o aplicativo. A gente entende, né, na parte tecnológica, que algumas coisas realmente é necessário ter um aplicativo para usar algumas funções nativas e por aí vai. Mas a gente entende também o lado do usuário, que às vezes o usuário ele não quer instalar mais uma coisa no celular dele, né? Ele quer ter só o acesso ali normal, Sim. né? E isso é uma coisa muito interessante que você falou, né? Como a gente está conversando aqui, a gente até vai entrar numa pergunta, né? Que você acabou de falar uma coisa bem interessante. Como que dentro de eu analisar até o meu modelo de negócio vai, no caso, impactar a forma que eu queria aquele produto, né? Porque se você cria, no caso de vocês, penso eu que seja um produto B2C, né? Que seja para consumidores finais. Quanto mais atrito você fazer e se você não pensar na jornada de usuário, você vai perder aquele lead, né? Vai perder aquele usuário, digamos assim, né? Hoje a Elergic ela é B2B2C, né? Mas o nosso foco principal é sempre na experiência do usuário, porque a gente tem que atrair aquele usuário e manter o usuário na plataforma, engajado. Então é pensar em maneiras de que o sistema tenha uma usabilidade fácil, ele seja acessível, não tem aqueles milhares de campos que a gente tem que cadastrar, que é outra coisa, né? Às vezes não adianta ser web, mas o cara tem que preencher lá até o nome da mãe e tudo, né? Tem esses outros pontos. Cara, tô pra te dizer que eu já participei de um projeto que a gente fez uma validação assim do usuário que ninguém usava porque tinha que preencher acho que umas 6 telas com informações, assim, era louco. Então a pessoa não pensou naquilo, né? Sendo que se ela tivesse feito um negócio que a pessoa só mandasse uma foto do documento, já teria... Já resolve. Já bastava pra a tudo, gente né? tem alguns campos, né, essenciais para o sistema funcionar, né, que a gente é obrigatório coletar, mas a gente faz um onboard inicial do usuário, né, a gente coleta se ele já tem um diagnóstico clínico, se ele não tem, a gente direciona, a gente tem profissionais de saúde na plataforma também, né, nutricionista, gastro, mas a gente também faz esse processo de coletar aqui que a gente tem mais de 300 opções de restrição. Então, aí a pessoa seleciona lá, ou ela não tem alergia, mas ela não quer consumir alguma coisa. Vamos supor que tu está fazendo uma dieta, agora tu quer consumir menos açúcar, tu quer consumir menos glúten, então tu consegue selecionar essas opções e aí a gente faz análise automática de milhares de produtos, aí a gente faz um alertazinho se tu pode ou não consumir aquele produto. Legal. Então é muito importante ter essa experiência do usuário, né? Isso. E essa jornada de usuário, você como programador ter a visão que às vezes você vai ter que ter um trabalho a
mais. Tem que ter um trabalho a mais. Mas que vai garantir o sucesso do produto, né? E aí essa jornada de usuário foi algo que eu fui aprendendo ao longo, né, desses 3 anos quase, porque é aprender que ferramentas usar, quais tecnologias usar. Às vezes a gente queria muito cabeça de programador. Não, eu mesmo vou desenvolver isso e tal, porque quero o código de casa. Cara, não precisa. Às vezes tu vai pesquisar, então tem ferramentas fantásticas, às vezes até gratuita, que tu pode aplicar e tu entende a jornada inteira do usuário dentro da plataforma, né? Que legal, que aí vai ter que gerar indicadores para o pessoal de produto e ver o que está dando certo, né? Exato. E você entender se as tuas táticas estão funcionando ou não. E assim, a gente vai entrar um pouquinho agora em algumas perguntas, né? Falando sobre a questão, por exemplo, da criação de produtos digitais. Como que vocês abordam essa criação de produtos para problemas de saúde especificamente? Assim, o que que você nota, digamos, na tua visão como CTO e como programador também, versus a experiência que você teve em outras áreas, embora você já tenha vindo do background da saúde, né? Isso. O que que você acha que mais tem assim de diferente ou que mais impacta na criação de um produto? Por exemplo, se eu fosse fazer um produto só business ali, alguma coisa do gênero. Eu vejo que o produto, né, produto digital ali, e muito mais para a questão de saúde, hoje ele é essencial, porque a gente vê que há cada vez mais problemas de saúde, então a gente vê, além ainda da questão da IA, vindo ajudar esses problemas que a gente tem, mas no cenário da Ilergic a gente vê que é uma facilidade para o usuário no dia a dia, porque pensa você... O teu princípio básico é comer, né? Nós temos que comer, tomar água e por aí vai. Então, tu pensa, tu todo dia tem que ficar lendo o rótulo de produto manualmente, vendo se tu pode consumir aquilo lá ou não, tu vai no mercado, quantas horas tu tem que passar para achar os produtos que tu quer? Não, tu quer agilidade, tu quer ir no mercado, encontrar os produtos rápidos de maneira fácil. Então, é trazer essa tecnologia, esse mundo digital para aplicar e fazer isso de uma maneira mais rápida e fácil para o usuário. A gente quer facilitar a jornada do usuário, né? Porque, assim, já tem o problema de o que eu posso comer. Então, ele vai ter mais o problema de vou ter que ler rótulos. Às vezes, pode ser uma pessoa mais velha, tem um pouco de dificuldade para ler o rótulo. Tem produtos que você tem umas letrinhas assim, cara, que você tem que usar uma lupa, né? Então, trazer essa facilidade até para as pessoas mais velhas, né? Também identificar esses produtos. Tem um cuidado a mais, né? Tem que ter um cuidado a mais nisso. Voltado falando na experiência do usuário. E você poderia compartilhar algum desafio técnico que você vê, assim, que foi, tipo... alguma coisa que você superou durante a criação dessa versão nova, ou alguma coisa que você lembra assim, isso foi um divisor de águas, isso foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Acho que trazendo um pouquinho mais para a parte técnica, assim, né, a missão foi de transformar um produto mobile para um produto web, migrar de um banco que era NoSQL para SQL, né? Nossa! Então, toda essa jornada, então reescrever o produto, reescrever o banco, pensar em novas funcionalidades. Eu acho que esse foi um divisor de águas, assim, porque um processo muito difícil de tu extrair as informações que a gente já tinha, né? Então, milhares de informações coletadas, transformar isso para um banco relacional, além de conectar a parte, né, de back-end, conectar a parte de front-end, né? Porque a gente queria trazer o conceito de ainda se manter como se fosse um app, que a pessoa acessa pelo celular e tal, mas trazer ainda como se a pessoa estivesse usando um aplicativo dentro da plataforma. Então, esse foi um desafio bem grande, e acho que você sabe, né, Marcos, você também é desenvolvedor, a dificuldade que a gente tem de desenvolver uma plataforma que é tanto acessível como desktop quanto mobile. Sim, porque certeza. no aplicativo tu sabe que tu vai desenvolver para aquela tamanho de tela, então elimina um pouco de trabalho. No cenário que a gente trabalha ali, o web app, então você tem que pensar em vários tipos de telas, então tem um processo tão grande por trás que é bem legal. Mas o que eu trago dessa experiência de migração, assim, foi um processo, uma jornada que eu talvez não teria em lugar nenhum, né? Numa empresa comum, assim, por exemplo, porque tu participa de ponto a ponto para tu pegar e colocar o produto no ar de novo e ver funcionando, tu vê, cara, minha missão foi cumprida, né? Legal. Então isso mostra também o quão é, digamos assim, desafiadora a missão de ser um CTO que ainda às vezes muito coda, né, como você que ainda tem que continuar programando, tem que se preocupar com toda a gestão de produto, gestão de stakeholders, de time a nível de produto, de testes, tudo mais tem também, mas ao mesmo tempo você tem esse benefício, né, essa recompensa que você aprende muito, né, você tem digamos assim, você aprende talvez em
em meses o que você levaria anos, às vezes, para estar executando, né? Porque hoje, né, na Elergic eu não tenho uma equipe, né? Então eu faço tanto papel de CTO como papel de desenvolvimento, todo o papel, todos os papéis quase ali da parte de tecnologia sou eu que faço. Isso sobrecarrega, com certeza, né, por não ter uma equipe ali por trás, mas como você falou, traz o que eu aprenderia em um ano para uma questão de meses, então é uma experiência bem legal. E uma coisa interessante que você falou, que eu fiquei pensando aqui, é justamente, né, essa questão de como que era um banco não relacional e voltou para um banco relacional, né? Isso pode mostrar que também quando foi pensado nessa primeira versão, não sei, muitas vezes, às vezes a gente ia muito mais pela o que estava na hype ou o que a gente achava que era moda, do que a gente achava que é o feijão com arroz que a gente sabe fazer, mas que vai entregar o produto, né? Perfeitamente, acho que você trouxe um ponto muito importante, que é essa questão do hype. Às vezes a gente vê uma tecnologia nova lá e a gente, cara, temos que usar isso e se não usar tá errado. Não é bem por esse lado, né? Às vezes a gente tem que pensar que o arroz com feijão mata a charada e é o caminho mais fácil. Agora, trazendo algum pouquinho dos motivos, né, do porquê dessa migração, já vinha do background meu de já ter mais conhecimento em banco relacional, né? Então já era uma facilidade a mais assim também. A gente tinha uma outra pessoa na equipe também que já tinha conhecimento de banco relacional, né? Então já era mais fácil a gente fazer essa migração, porque era mais fácil para a gente fazer as consultas, para a gente fazer a análise dos dados e por aí vai. Por isso que a gente também optou por fazer essa migração, né? Interessante. Então também você tem que levar em conta até as habilidades comportamentais e técnicas da tua equipe que você mesmo tem, né? Isso. Então isso é bem legal. E assim, falando um pouquinho mais nesse ponto de vista de startup, como que vocês viram essa questão assim de como que você trabalha a forma que você faz para validar essas hipóteses? E seja até no sentido assim de como que você escolhe o que você vai fazer primeiro? Como que você prioriza isso? Como que você mede isso, entende? Se você puder contar um ponto de como que está sendo isso no Alert, que hoje eu acho que vocês fazem isso com bastante cuidado, né? E já tem bastante ferramentas, bastante coisas que ajudam a tomar essa tomada de decisão, né? Isso. O processo nosso de validação e implementação de novas funcionalidades ele vem muito através do feedback de nossos usuários. Então, a gente faz pesquisas e avaliações com usuários, né? O que eles sugerem que gostariam de ver na Elastic. Então, a gente faz a avaliação desse... faz sentido ter isso? Não. Vai para o backlog. Então, vamos priorizando o que faz sentido ou não. A gente faz uma validação inicial, então a gente dispara para a nossa base de usuários, né? Nós temos mais de 15 mil usuários no Brasil inteiro. Que legal. Então, a gente manda e-mail para todos eles para validar esse processo se faz sentido essa funcionalidade ou não. E aí a gente parte para a parte de desenvolvimento, que aí a gente faz um MVP, a gente faz uma funcionalidade um pouco mais simples e aplicamos, aí já traz aquela facilidade do web. Então, em questão, é um rápido desenvolvimento, a gente consegue lançar rápido e já testar e pôr métricas para ver. A galera está usando. Então, faz sentido a gente deixar um pouco mais robusto e trabalhar um pouco melhor nessa funcionalidade. Ou a gente vê, eu não trouxe tanto usuário, não teve tantos cliques, ou não funcionou. Então, ou é pegar e ir atrás. Será que tá no lugar correto o que a gente fez? Será que tem alguma falha de como a gente está tentando se comunicar também? Então, tem que ter todos esses pontos que a gente tem que analisar, né? Legal. Isso mostra como que você pode usar o conceito do MVP, né? Que todo mundo ouve falar, mas muitas vezes você não sabe como aplicar isso direto. Você vai ter que aprender na prática, errando e acertando, né? Para que você possa fazer features orientadas a MVP e conforme elas forem tendo resposta do usuário, você evoluir ela, né? Mas assim, Marco, trazendo também, acho que um dos grandes benefícios da Elastic são a nossa comunidade muito engajada. Isso traz para nós um nível muito bom de validação, porque a galera responde, a galera ajuda, a galera traz feedback do que dá para melhorar na plataforma. Então, isso é muito importante para nós. Os usuários já trazem, a gente não precisa muitas vezes ir atrás, né? Então, coletar informações. Eles já trazem muitas coisas para nós, o que ajuda na jornada de desenvolvimento e validação, né? Sim, isso é muito interessante, que mostra até como o apoio da comunidade e o apoio do propósito e da missão de vocês vai, digamos assim, guiar muito e auxiliar no processo de melhorar o produto, né? Então, isso é muito interessante também, que isso mostra todo um viés. Porque muitas vezes a gente fala muito de produto B2C, né? O produto mais voltado para outras empresas. Mas a gente tem tantos mais desafios e tantas mais, digamos assim, coisas para se preocupar quando a gente joga um produto para o público final, né?
Mas, e também quando a gente precisa dele para que a gente tenha sucesso no nosso negócio, né? E na Elergic, na verdade, a gente tem um desafio duplo, porque como eu te falei, né, B2B2C, a Sim. gente também tem a questão do business ali por trás. O que a gente tem? A gente tem a questão de parte de profissionais da saúde. Então, a gente tem que cuidar toda essa jornada também de como que esse profissional entra na plataforma, como é que é o perfil dele é exibido lá, como é que ele acessa a parte de iniciativa dele, que ele vai colocar as informações dele, o que ele atende, por aí vai. Legal. Então, a gente tem uma jornada também de validação, né, com os profissionais. Com os profissionais. É isso, com a parte Entendi. B2B, né? Perfeito, B2B2C mesmo. E assim, falando sobre agora das dicas, né? Pra gente já tá no meio do nosso programa, como passa rápido, né? Passa rápido. Às vezes nem parece. Exato. A gente olha as perguntas do roteiro ali, até se Vê que é pergunta, grande. né? Será se dá, será se não dá? Mas isso é um bom sinal que o papo tá bom, né? E assim, o que você daria de dicas ou lições que você aprendeu até o momento para assistir os iniciais? Tipo assim, se você fosse conversar com o Gabriel lá de 3 anos atrás, ou até mesmo com o Marco de 5 anos atrás, porque o Marco também cometeu vários erros de querer usar tecnologia nova, hype, num lançamento de um produto novo, que só fez ele gastar dinheiro e tempo, então é bem importante essas dicas, né, para que as pessoas saibam o caminho a trilhar, digamos assim. Eu acho que até hoje a gente comete erros, né? Sim. Infelizmente é isso, a gente leva aquele gostinho de tecnologia nova, a gente quer experimentar isso, mas aquela questão a gente tem que voltar a tomar um pouquinho de cuidado, né? Às vezes o cara lança uma coisa lá que quebra, né, uma feature e o cara tá com o produto em produção lá e para de funcionar, né? Então tem que ter bastante cuidado. Mas as dicas que eu trago, assim, tanto que eu tentei aplicar para mim, assim, é buscar bastante cursos, mas o principal é conversar com pessoas que já estavam atuando nessa área. Eu acho que você também foi um papel fundamental, porque eu consegui conversar com você e pegar bastante dicas, né, de pessoas que já têm mais experiência. Mas eu acho que também a parte de sociedade me ajudou bastante em guiar o meu caminho, o que eu deveria fazer, o que eu deveria buscar. Mas um dos pontos que eu aprendi, por incrível que pareça, é LinkedIn, você buscar pessoas que tu quer se conectar, assim, que faz sentido. Olha só, network. Um network é legal, por exemplo, há um tempo atrás a gente precisava validar algumas coisas de API e tal. Eu já tinha conhecimento de API, mas não sabia realmente como validar certas coisas. Fui no LinkedIn procurar pessoas especialistas nisso, me conectei com o cara me atendeu, conseguimos trocar uma ideia. Olha e isso me salvou, imagine, tempo, né, de tentar solucionar aquele problema e por aí vai. Eu acho que buscar essas conexões, network, é fundamental para você que está iniciando nessa área, assim. Legal. Tentar também desconectar um pouquinho a mentezinha de programador, porque senão você fica muito ali, ó, né? E aí não evolui. Tem muitas pessoas que a gente vê que às vezes não conseguem seguir, e tá tudo bem também, que é o perfil de cada um, né? Sim. Mas é complexo. Você tem que sim matar o perfeitismo, né? Perfeccionismo, desculpa. E colocar que o feito é melhor que perfeito, né? Esse é o lema. É o lema de tudo. E legal. E então esse conselho de conversar com as pessoas, né, eu acho que é muito legal, porque você vai sempre estar buscando mentoria, né, ou buscando até mesmo liderança de pessoas para elas te ajudarem. Como você falou, né, às vezes você vai gastar 1, 2 semanas ali tentando arrumar uma coisa, você fala com alguém, ela consegue te arrumar em meia hora ali. E você vai economizar um tempo demais, tanto para você quanto para a startup, né? E focar no que realmente importa, que é a entrega de valor para os usuários, né? Porque a parte de mentoria é sensacional, porque você consegue encontrar uma pessoa que já trilhou aquele caminho e vai te dar a solução muito mais rápida, né? Você vai evitar um tempo, porque tu sabe, startup é tudo muito rápido, então tu precisa ser o mais ágil possível para tu resolver aquele problema. Essa parte de mentoria também é fundamental. Legal. E assim, o que você visualizou assim de desafios técnicos específicos enfrentando quando você trabalha como uma health tech? Será que teve... Tá certo que a gente fala de health tech, aqui ela é uma health tech muito mais focada para a saúde e o bem-estar das pessoas, não necessariamente você está lendo um dado de um aparelho lá, alguma coisa, né? Mas também tem os desafios, né? Tem. O que você vê assim, que como programador você
viu o maior desafio e viu o maior aprendizado nesse caminho de registrar esse produto? Essa é uma ótima pergunta, Marco, porque uma dos principais pontos quando a gente recebeu o investimento, uma das cláusulas que a gente precisaria fazer era LGPD, então trazer toda essa parte, né, de proteção dos dados dos usuários e segurança. Olha que legal, né? Então isso foi uma jornada bem interessante, eu não tinha nenhum conhecimento de como era isso, então a gente contratou uma consultoria que foi muito boa, né? Então hoje a Elergic tem essa consultoria por trás que a gente cuida dos dados dos nossos usuários, mas como parte técnica, tu falou de desafios, é realmente tu garantir a segurança da aplicação, né? É tu garantir que tu não tem um SQL injection, garantir que não vai ter um acesso indevido, um vazamento de dados, porque querendo ou não, a gente trata também informações sensíveis das pessoas, né? Que elas têm uma alergia, uma intolerância e por aí vai, informações que não podem sair dali de qualquer maneira, né? Até mesmo o produto que ela escaneia em tal local, né? Tem, nossa, muita coisa mesmo. Exatamente. E a LGPD é uma coisa que veio, vai ficar. A gente sabe, né? Tem lá na Europa GPDR já, então se você vai também exportar o seu produto, você vai ter que conhecer GPDR. Tem que se adequar, né? Isso, lá eles são bem mais restritos, aqui a gente ainda está num processo de mudança, né? Para e é importante isso para proteger os dados das pessoas. A gente vê o tanto que isso impacta, né? E o tanto que uma empresa tenha o vazamento de dados por alguma coisa ou outra, ela vai lá e perde até valor de mercado, né? Sem falar a marca que fica digamos assim, manchada, suja, né? Manchada para sempre, né? Porque se ocorre um vazamento de dados, tu já perde a tua confiabilidade, né? Esse é um ponto principal, o usuário não vai mais confiar em ti. E esse é um dos pontos que a gente trouxe. Então, sempre quando a gente vai adicionar um campo que é sensível e tal, a gente tem que atualizar todos os nossos contratos, dizer para que a gente está usando aquele campo. Se a gente compartilha informações com terceiros, a gente tem que colocar onde que os dados estão, se está na nuvem tal, quem que é o terceiro que pode ou não usar aqueles dados. Então, é uma série de informações que a gente tem que cuidar, né? Legal. E a gente tem que fazer muito teste de carga, né? Teste de carga, teste de vulnerabilidade e por aí vai. É bastante coisa pra gente pensar. Mas é legal porque é a área que aí eu acho que entra muito na área de cibersegurança e server, na área de resiliência, né, engenharia de resiliência de sistemas. É uma área que me chama muita atenção, né? Tipo, sim, você olha assim, você pega uma Black Friday ali, além de ter toda a questão de segurança, ainda tem os caras botar um servidor para aguentar, sei lá, quantas mil requisições por segundo, né? Milhares, milhões de requisições. Garantir a carga, né, que é grande pra caramba naquele momento, né? E isso é uma outra coisa que eu acho que a gente, às vezes, se preocupa muito também, né? Quando a gente está começando um produto, uma startup, como CTO, como programador, mas a gente, às vezes, não tem que se preocupar tanto a nível de entender se o servidor vai aguentar o tranco. A gente vai lá e bota mais memória. Vai lá e bota mais memória. O ideal, com certeza, era fazer um container, Sim, com clusters e uma série de coisas. Mas a gente, né, vai evoluindo e vai segurando as pontas. É que a gente entende que o negócio vai crescendo, então você vai contratando pessoas especialistas naquilo, então tu vai construir uma infra dedicada, um DevOps dedicado para aquilo, para tu melhorar essa parte, né? Sim, muito bom, muito legal. E relacionado justamente à questão da interdisciplinariedade, como que você vê, como que a equipe, né, hoje colabora com profissionais de saúde e outros especialistas, ou seja, como que vocês conseguem trazer essa informação que muitas vezes não é do domínio nosso como técnico, né? Para que a gente consiga ter mais domínio de causa e trazer isso. Isso eu acho que não é nem tanto só do Ilergic, né? Da época que você trabalhava também na inovadora, abraço seu Celso. Trabalhava lá, né, com sistemas para gestão de saúde, também tinha que conhecer muito conteúdo prático, né? Tem que meio que viver aquilo que os usuários sentem, né? Vou voltar lá para a inovadora, como você mencionou, né? Como já tinha esse background, é um ponto bem interessante que a gente tinha contato direto com clientes, com gestão pública de saúde, né? Então você tinha toda uma visão por trás como é que era. Imagine tu gerenciar uma fila de espera lá, tu não pode permitir uma falha que alguém pule na frente de alguém que já está há tanto tempo esperando. Então é um processo bem, bem complicado. Mas a parte que tu fala ali com os profissionais da saúde e tal, e tentar juntar essa não sei falar essa palavra. Interdisciplinariedade. Palavra difícil. É complicado, porque a gente manja muito de tecnologia. Isso a gente sabe, mas a gente também não tem o conhecimento de
alergias, de intolerância. A gente tem um pouquinho que a gente estudou, mas a gente não é formado nessa área, a gente não traz o background técnico, médico legal daquilo, né? Então a gente tem que trazer esses profissionais, então a gente tem profissionais que apoiam a gente, né? Que legal. Usam a plataforma, dão dica, isso aqui vocês deveriam tratar dessa maneira, vocês poderiam adicionar isso, faz dessa maneira. Então isso é muito importante para nós também ter esse feedback de profissional, porque o que a gente quer não é tirar o papel do profissional, é auxiliar ele também nessa jornada, né? Porque o usuário, a ideia da Elegic é ela formar um hub onde conecta todas essas pontas. Sim. Conecte o profissional de saúde, conecte o laboratório para fazer o diagnóstico, conecte a parte de supermercados, onde vende os produtos, e ter o usuário ali que consiga usufruir de todos esses serviços, né? Legal, interessante. Então, olha como você tem que ter uma visão de futuro também, né? Do que o produto vai ser no futuro e como você vai levar ele a se tornar aquilo, né? Isso. Seja lidando com débito técnico, também lidando com atualizações de tecnologias e tudo mais, né? Mas muito legal o que você falou de como que você tem que buscar conhecimento técnico específico para que você consiga desenvolver um produto melhor, né? E assim, o que você visualiza, Gabriel? Quais seriam, digamos assim, os trade-offs ou o que você acha quando você vai desenvolver um produto que são coisas que você tem que pensar desde o dia zero e coisas que você talvez não tenha que se preocupar tanto assim quando você vai criar um produto, né? Tipo, a base de código, eu tenho que me preocupar. Se eu vou usar a tecnologia A ou B, nem tanto. Ou a base de dados. O que você acha que são trade-offs, né? Coisas que eu posso sacrificar no momento inicial e coisas que eu não posso sacrificar no momento inicial. Porque então você viu isso tanto no que aconteceu no aplicativo, quanto depois, né, que você teve que ver o que aproveitava, o que não aproveitava e criar isso de novo do zero, né? Eu acho que você sempre tem que priorizar o que é essencial. Eu acho que assim, tu elevancar o que faz realmente muito sentido naquela hora para tu desenvolver e não fazer coisas a mais que, por exemplo, tu quer fazer porque ou tá no hype ou porque tem algumas pessoas por trás que querem, mas às vezes não é o todo. Então tu desenvolves coisas desnecessárias, às vezes que as pessoas não querem utilizar. Tu gasta tempo e dinheiro fazendo aquilo. E eu acho que o principal é focar em tecnologias que já estão há bastante tempo no mercado, né? Para tu não ter esse problema que a gente enfrentou lá no passado. Usou uma tecnologia que era hype e tipo, deixou de ser hype e foi descontinuada, meio de lado. Aí a gente tem que ter todo o processo por trás para migrar, né? Então teve esse gasto que a gente poderia ter aplicado para desenvolver novas coisas, melhorar ainda mais o produto, mas a gente teve que focar em correr um pouquinho atrás, né? Reescrever o produto para conseguir trabalhar nele de forma correta e rápida, né? Entendi. Então, se a gente fosse analisar, assim, você coloca muito que às vezes você priorizar ferramentas que já são estáveis, coisas que você conhece, para certos tipos de produtos é muito importante desde o dia zero. Isso. E talvez, se eu estou usando uma biblioteca tal ou outra, eu posso trocar isso, mas tais coisas como na minha opinião, pelo menos, né, uma base de dados bem organizada tem que ser desde o day zero. Desde o day zero. Porque quanto mais vai crescendo a aplicação, mais difícil fica de você corrigir algum problema depois. E eu vejo que também aonde está a tua, digamos assim, o teu código, né, a tua regra de negócio também tem que ser um negócio que você tem que estar cuidando, né? E o resto a gente, como diria o tio Léo, pode botar na conta do débito técnico, né? Embora a gente também tem que saber gerir esse débito técnico e ver até que ponto algumas coisas a gente não vai deixando tão longe aquela versão antiga que tem que ser atualizada em termos de tecnologia. Né? Porque senão chega num determinado período, às vezes, que tu não sabe mais nem como chegar lá, né? Pra migrar aquilo lá depois, né? E tem que só jogar fora, né? Só jogar fora. Não, isso é bem importante mesmo. E o que você... A gente já falou um pouco disso, né? Mas pra gente já ir pra reta quase final do nosso papo, o que você diria de dicas para quem está montando uma startup do zero, certo? Para empreendedores que estão montando uma startup do zero, quais são as dicas fundamentais que você daria do ponto de vista tecnológico? Tipo, vamos lá, por exemplo, que nem, né, quando começou ali, antes de eu ter o Deserve ali, na época que era eu, o Emerson lá e o Andrei nas antigas lá. Você juntava lá uma pesada e queria começar a desenvolver alguma coisa. Isso. Aí você vai lá, desenvolve, acha que é só isso e tem que vender e não era aquilo, né?
Então, o que que você acha que você daria de dicas para quem quer começar a empreender, mas, tipo assim, que, tipo, tem um cara muito bom, chegou assim, cara, tem uma ideia. O que que você dá de dica desde como programador para você ver se aquela ideia pode ter um futuro ou não, até entender o que que você vai levar para desenvolver ou quais são os passos que você faria para criar um MVP com low code ou não, porque isso é outra coisa que às vezes a gente, como programador, não quer usar low code, quer programar, né? Mas às vezes a gente tem que criar um MVP mais simples para validar. Bom, o que eu daria de dica para quem está começando, principalmente, é não começa a desenvolver tudo do nada, assim, né? Eu acho que esse é um dos principais erros que a gente comete. Valide bem o seu negócio primeiro antes de desenvolver qualquer coisa. Eu acho que tem inúmeras maneiras de tu validar, em diversas formas de MVP também, de tu fazer. Uma das questões que está bem no hype agora é a questão do low code. Então, talvez tu consiga desenvolver coisas muito rápidas através do low code, mas não digo que tu vai manter conforme vai crescendo uma aplicação inteira, né? Sim. Sempre, né, no low code, porque tem coisas que tu tem que personalizar, não vai ter como, né, para escalar. Mas é isso. E cuidar com tecnologias que você vai usar, que a gente já conversou um pouquinho, né? Usar tecnologias que já estão mais estáveis, mais tempo no mercado, tentar utilizar menos coisas que estão no hype, para tu não ter que, logo depois, já ter que parar para reescrever, porque os caras não desistiram daquele negócio lá e não vão dar mais manutenção. Então, tomar cuidado com isso. E uma parte que eu trago que é fundamental, não da parte tecnológica, mas é escolher muito bem seus sócios, com quem você vai trabalhar, que isso é um ponto principal. Eu acho que isso é muito bom, porque os sócios, como eu falei, me ajudaram muito na questão de construir minha carreira também. Porque às vezes tu vem com um déficit em alguma coisa, aquele sócio vai lá, vai te ajudar, vai te dar as dicas necessárias, que às vezes naquele momento tu não sabe, e vai te desenhar um pouquinho dos caminhos das pedras para tu se guiar, né? Legal, vai te dar um apoio, né? Um apoio, exato. Perfeito. E assim, a gente sabe que isso talvez já seja, né, um pouquinho mais, digamos assim, mais pensando no futuro, mas o que que você viu assim, como que é para você essa parte que eu acho para mim é um grande desafio ainda para a gente entrar na reta final já do nosso episódio, né, o terceiro episódio hoje do podcast. Qual que é o desafio maior de quando você tem que mensurar uma coisa que você não sabe? Porque a gente trabalha, né, com coisa. Daí chega lá, tal cliente pode querer isso, a gente vai ter que fazer todo um planejamento, dar um chute lá. E, cara, o que que você daria de dica, assim, para quem sempre passa por isso? Que pelo menos eu até hoje fazer estimativa, o que cobrar, como cobrar, quando cobrar é sempre uma dificuldade. Eu acho que vocês têm grandes desafios em cima disso, porque vocês têm a possibilidade de entregar muitos dados, muitas coisas, né? É claro que todo ligado ao LGPD, como você mesmo falou, mas tem... E na startup a gente sofre muito isso, né? Sofre muito no bom e no mau sentido. É bom porque o cara, o CEO e o comercial fica contente e a gente às vezes fica com a corda no pescoço, né? Eu acho que a questão de mensurar e quanto tempo tu vai fazer uma coisa é o calcanhar de Aquiles de qualquer desenvolvedor ou parte tecnológica, né? A gente sempre fica com um pé para trás do que será que eu dei um valor bom? Será que vai atrasar? Será que eu dei um tempo demais? Acho que a gente sempre fica com essa dúvida. Mas aí traz a questão, acho que isso vai adquirir conforme o tempo, experiência, mas vem muito da stack que tu traz, né? Por exemplo, se tu tá com uma stack que tu já trabalha há anos e tal, eu acho que o tempo de assertividade de uma tarefa, alguma coisa que tu tem que desenvolver, tu vai chegar bem próximo do ideal. Aí vem aquela questão, se tu vai usar alguma coisa do hype, uma tecnologia nova que tu não manja tanto, às vezes se tu vai querer usar aquilo, tenta acrescentar um pouquinho mais, porque vai ter aquele tempo de estudo, às vezes vai ter alguma coisa que tu não vai saber, tu vai ter que ir atrás de documentação e por aí vai. Mas eu acho que assim, uma das maiores dificuldades de mensurar às vezes a funcionalidade é muito grande, tu tem que dividir, quebrar ela em partes pequenas. Se tu tem uma equipe de desenvolvimento, né, tem algumas partes lá de Scrum que tu consegue aplicar para fazer alguma votação e ver quanto tempo cada um acha e tentar achar uma média por ali. Acho que tem vários caminhos que tu pode trilhar para tentar achar o tempo ideal e não gastar horas ali que... Por exemplo, tu estima uma tarefa lá em 6 horas e na real tu levou 1 hora. Daí tu fica pensando, o que eu faço agora? Fala a verdade, gente, foi muito mais rápido ou não? Ou assume o erro e o que você faz, né? Então tem... o problema, na minha concepção, é quando você faz ao contrário, né? Você diz que vai ser 1 hora e leva 6, 7, 8, 9, 10 horas. Aí lascou, né? Então, não, isso eu concordo com você. Essas práticas, né? De sempre a gente dividir para conquistar, a gente chamar outras pessoas mais experientes, mais jovens, né?
E foi uma coisa bem interessante que você falou que a gente não colocou no roteiro aqui, mas que me veio muito à cabeça também para a gente já encerrar, é justamente a questão do débito técnico, né? Tem tanto débito técnico a nível de a gente deixar de fazer alguma coisa, ou, aliás, não é débito técnico, é a curva de aprendizado. Curva de A gente, aprendizado, acho que é uma outra coisa que é difícil de a Sim. gente gerir na equipe da gente mesmo, é a curva de aprendizado. Porque quando a gente está na startup, a gente sempre tem que estar aprendendo coisa nova, tendo o tempo para estudar e até colocando aquilo em conta, né? Que muitas vezes as pessoas não pensam e não colocam isso, né? E é um ponto fundamental, né? Tu sempre tem que colocar, às vezes tem uma funcionalidade lá que tu vai ter que entender alguma coisa nova daquela tecnologia que tu usa, tu tem que acrescentar aquele pouquinho da curva de aprendizado para tu também não atrasar a tarefa, né? Mas eu acho que um ponto legal de estimativa que a gente também tem é a equipe que tu trabalha. Sim. Porque vamos pegar o cenário lá de você, né? Que você já trabalhou com os meus sócios lá e tal. Sim. Eles tinham um tempo de estimativa das suas tarefas diferente das que eles têm na minha hoje. Entendeu? Então essa perspectiva de equipe também muda Ajuda, muito, né? Ajuda muito, porque, é óbvio, conforme mais tempo tu passa com uma equipe, tu já sabe como ela trabalha, como é que ela entrega, se ela acerta os tempos e por aí vai. Então, se tu troca de equipe técnica, com certeza vai demorar para você se adaptar, vai ter que, né, dar um prazo maior para uma entrega e por aí vai, né? Não, perfeito. E pra gente entrar nos finalmente do nosso papo, que tá bem legal hoje, se a gente fosse pensar mesmo em falar sobre várias coisas, a gente ainda é longe, né? Vai longe. Como que vocês tratam a mensuração de sucesso da Health Tech? A gente entende que a gente tem vários indicadores de sucesso, a gente vai ter indicadores de produto, indicadores de negócio, mas como que vocês hoje mensuram esse sucesso quando se trata no impacto da saúde dos usuários? Essa pergunta é legal porque, assim, a gente tem várias métricas na plataforma que a gente vê que a gente tem um impacto muito grande, mas o que é mais legal pra gente, assim, é quando a gente tá num evento, ou a gente tá num lugar público, né, com a vestimenta da camisetinha da Allergic ou com um stand, alguma coisa assim, chega pessoas que tu nunca viu na vida e as pessoas falam assim, meu Deus, vocês são da Allergic, gente, vocês me salvaram lá quando eu tinha minha filha que tinha PLV, né, alergia à proteína do leite da vaca e tal, não sabia que produtos que eu poderia comprar e por aí vai, e vocês me ajudaram muito naquela época a me dar um direcionamento e não sei o que lá. Esse é um dos milhares de relatos que a gente recebe. É muito legal tu ver o número ali e tal, né, tipo as métricas, Sim. né, mas tu ter esse feedback cara a cara nos eventos que as pessoas reconhecem, a gente vê a marca da Allergic, é sensacional. A gente vê que a gente está indo no caminho certo de health tech, de bem-estar, de ajudar as pessoas. Então isso é sensacional, sabe? Legal, nada como um feedback direto do usuário, né? Com certeza. Muito bom. E assim, mas se a gente fosse falar uma métrica crítica que vocês usam assim para medir hoje, vocês costumam trabalhar com o quê? Só para a gente ter uma ideia assim do usuário, para o nosso ouvinte que talvez não conheça isso, entender de alguma métrica ou outra, ou começar a se habituar com esses nomes já. O que a gente estava usando esses tempos DAO, WOW, eu não sei bem certinho como é que é a tradução, porque algumas métricas do Google Analytics que a gente estava olhando legal. são métricas que mostram quantos usuários que acessaram nessa semana voltam na outra semana ou voltam no próximo mês, porque a gente tem um padrão comportamental dos nossos usuários que eles não são ativos todos os dias. Entendi. Ele é um padrão comportamental que às vezes é bem em dias de compras, dias de rancho. Olha só. Então a gente vê que aquele usuário, às vezes ele não usa o mês inteiro, mas ele usa num dia específico e ele volta no outro dia do mês. Ou às vezes o usuário volta um pouco antes para ver qual que é a novidade, por aí vai. Essa é alguma das métricas bem interessantes que a gente descobriu, sabe? É tentar tu entender que às vezes tu fica na cabeça, poxa, não tem tanto usuário ativo, não tem alguma coisa errada, mas às vezes tu tá olhando de uma maneira errada, como é a regra de negócio seu, sabe? Você tem que entender o teu usuário primeiro. Legal. Isso me fez dar um estralo que é o quê? Às vezes daí você tá nos vendo aí, né? Tá, mas pra que eu preciso saber disso? Cara, se você que tiver provisionar a Amazon, nesse caso, por exemplo, que a gente está falando da Allergic, né? É muito mais barato quando você acabou seus créditos da Amazon e você vai ter que pagar, você ter uma Elastic Cloud com o Kubernetes, porque você não vai ter máquina ociosa, do que você ter uma escala vertical ali com uma única máquina com 10 GB de memória pegando fogo lá. Exato, porque aí tu consegue pegar o parâmetro exato de quando tu vai ter uma carga, tu consegue prever isso, né? Quando que esses usuários vão entrar. Claro, existe picos, né, que acontece quando a gente participa de eventos ou a gente sai em alguma matéria de revista, né, e tal, portais,
mas são casos excepcionais, né? Então que você consegue economizar um bom dinheiro entendendo Sim. isso, né? Eu não sei se tu viu, teve uma matéria que mostrou que se o chat GPT fosse escrito, se não me engano, em vez de Python, em Go, ele economizaria não sei quantos milhões, ou tanto de infraestrutura, quanto iria poluir não sei quanto tempo a menos. Então hoje a gente não pensa nisso, mas olha Não que pensa, louco, a né? gente tem que pensar até na linguagem que você usa Exato. para entender o quanto que ela vai impactar no meio ambiente depois. Que daí vem aquela parada de crédito de carbono e coisa e tal, né? Se você usa a infra da AWS, que é a que eu mais entendo, né? Tem já esse, conforme tu usa, dependendo do servidor, ele mostra quanto de crédito de carbono tá usando, algumas coisas assim. Às vezes umas coisas que não é tecnológica, mas ao mesmo tempo é que tu já tá prevendo o futuro, né? Isso, então é muito louco isso também, né? É legal. Mas que legal. Gabriel, então a gente está encerrando o nosso podcast. Fico muito contente com você, que você veio aqui contar um pouquinho da tua experiência. Fico muito grato também por a gente compartilhar esses contatos e a gente está nesse nível que a gente está conversando, né? Para o pessoal que está nos ouvindo entender que a gente já foi professor e aluno e hoje estamos aqui conversando. E a última pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: qual é a real missão de um CTO ou de um diretor de tecnologia, na sua opinião? É a pergunta final, né? Para fechar, né? É a pergunta que a gente tem que fazer a lição de casa, estudar. Bom, eu vou dar bem a minha opinião nesse sentido, né? Que eu tô formando ainda o que é realmente ser um CTO, Diga assim, né? a V1 da minha opinião. A V1 da minha opinião é essa, né? Bom, eu vejo que é a pessoa que vai orquestrar toda a parte tecnológica da empresa, né? Ou da startup que seja, né? É o cara que vai decidir para que caminhos, que ferramentas que a gente vai usar, que métricas que a gente vai usar e por aí vai. Eu acho que o cara é o pilar, né? Porque se a gente não tiver um CTO, hoje a gente tá... Vamos supor que a gente não tem um CTO, tem só lá um dev, tu tá muito preso naquela visão que a gente fala, que a gente fica ali naquele mundinho, né? Acho que o CTO tem que desbravar novas ferramentas, novas tecnologias para a empresa, maneiras de economizar em tecnologia e dev, que são um dos pontos principais, né? Startups sempre tem um orçamento bem enxuto, então ver o que por exemplo, tem uma ferramenta lá que está muito cara, a gente encontra uma melhor um pouco mais barata. Sim. Então, é todo esse papel do dia a dia, né, de cuidar e manter a parte de tecnologia da empresa, né? Legal, muito bom. Gostei muito da sua resposta. E, pessoal, a gente convida vocês, né, nossos ouvintes, nossos telespectadores, a seguirem o Gabriel, acessar o ilergic.com. A gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo, as redes sociais do Gabriel. Se bem que o Gabriel é meio low profile, né? Eu sou uma pessoa estranha, né? Uma pessoa de tecnologia que não tem nenhuma rede social. Só tem o LinkedIn para dizer. Só tem o LinkedIn. Podemos deixar meu LinkedIn lá, se a galera Então, boa, quiser vamos deixar o LinkedIn e as redes sociais do ilergic. Isso. Tá? Então, a gente quer agradecer também você, ouvinte, que ficou até o final do nosso episódio, que já está batendo quase 1 hora. Acho que valeu a pena, porque hoje a gente teve uma troca de experiência muito grande, né? E obrigado por vocês estarem sempre seguindo a gente nas redes sociais, curtindo, comentando. A gente também quer agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né? Que se não fosse por eles, nós não íamos ter o estúdio, as canecas e toda a infraestrutura para que a gente possa fazer esse compartilhamento de informações. Então, a gente quer agradecer, muito obrigado às marcas que são a Wiki, a Wind Digital, a Simp Sistemas, a Connect Carbon, a Horus BI, a Serra para Você, a YouDeserve e a EduNext. Então, lembrem-se sempre também de assinar o canal, inscrever no canal, ligar o sininho para receber todas as notificações, curtir, compartilhar, comentar e envie esse conteúdo para quem você acha que merece e que está entrando nesse mundo do CTO ou de liderança técnica também, tá? Gabriel, você quer deixar uma mensagem de despedida para os nossos ouvintes? Bom, quero agradecer, Marco, Obrigado. pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é fenomenal a gente ver essa parceria que nasce lá na universidade, né, de amizade e aluno, e estar aqui hoje, a gente está junto, frente a frente, trocar essa ideia. A gente sabe que se tivesse mais tempo, a gente vai conversando e vai longe, né? Agradecer aos patrocinadores, né? Espero que na próxima temporada a Elastic possa estar aí também ajudando a contribuir. E é isso aí, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, eu que fico muito contente. E lembrem-se também, né, que aqui mais ou menos 15 dias nós vamos ter mais um episódio saindo do forno. Vai ser o 4º episódio da nossa 5ª temporada. Vai ser uma surpresa bem legal.
tá? A gente vai trazer uma liderança feminina para vir conversar sobre toda a história dela, porque a gente quer ver também mais CTOs, né? Mulheres ou líderes técnicas femininas no nosso ambiente, tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam, então, reforçando de curtir, compartilhar esse episódio. Deixe no comentário a sua opinião, que a gente precisa entender se vocês estão gostando desse conteúdo ou não. Gabriel, de novo, muito obrigado. Com certeza. E, pessoal, até mais. E agora a gente vai para o nosso quarto episódio daqui mais ou menos 15 dias. Abração e que novembro, né, seja muito bom pra gente. Até mais, pessoal.